Breaking Bad estreou em 10 de janeiro de 2008 sem muito alarde, mas com o tempo e com muito boca a boca virou um fenômeno. A premissa parecia simples: um professor de química diagnosticado com câncer que decide fabricar metanfetamina para garantir o futuro da família. Só que, como toda série genial, a coisa vai muito além. A trama cresce, os personagens mudam e cada temporada consegue ser melhor que a anterior, considerada uma das melhores séries de todos os tempos. Hoje é impossível imaginar um outro Walter White que não seja Bryan Cranston. Pois é, mas no começo a AMC procurava um nome mais famoso. Matthew Broderick e John Cusack chegaram a ser cogitados para o papel. E antes de virar o temido Heisenberg, Bryan Cranston era conhecido pela comédia Malcolm in the Middle, uma das melhores sitcoms dos anos 2000. E Vince Gilligan, o criador da série, já conhecia o talento de Cranston por causa de um episódio de Arquivo X e convenceu a AMC a dar uma chance ao ator. E o resto é história, né? Porque Bryan entregou exatamente o que o papel pedia, alguém assustador, mas ainda humano o bastante pra gente se importar. O nome Heisenberg, alter ego de Walter White, é uma homenagem a Werner Heisenberg, físico Nobel que criou o princípio da incerteza. Em Breaking Bad, as cores das roupas dos personagens não são por acaso. Elas refletem a personalidade, mudanças e os objetivos de cada um ao longo da série. Usando o círculo cromático como base, dá para entender melhor o que cada uma significa. O verde é a cor de Heisenberg, o alter ego de Walter White. Uma mistura das cores dos seus parceiros mais próximos, azul, Skyler, e amarelo, do Jesse. Presente na primeira e no início da segunda temporada, o verde simboliza a ganância e a esperança também, como quando Jesse está naquela reabilitação, todo mundo usa verde. O azul é a cor da metanfetamina pura de Walter, a famosa Blue Sky. Além disso, ele e Skyler usam azul no começo, ela para simbolizar a lealdade à família e ele pela conexão com a droga. E com o tempo, as roupas de Skyler escurecem, à medida em que ela se aproxima do crime. Walter Jr. também veste azul no início da segunda temporada porque está preocupado com a saúde do pai. O amarelo aparece nas roupas de proteção de Walter e Jesse durante a fabricação da metanfetamina. Essa cor representa a relação deles com a droga, trazendo sensações de otimismo, cautela e, no caso de Jesse, a lealdade. O roxo, que é a cor contrária ao amarelo no círculo cromático, simboliza o afastamento do crime. E Marie, irmã de Skyler, usa roxo o tempo todo. E quando ela não usa, algo está errado com ela. O vermelho é a cor da violência e do perigo em Breaking Bad, e Jesse usa vermelho, refletindo o seu conflito moral. Walter White também usa vermelho naquela cena icônica em que diz "Eu sou o perigo". O chão do laboratório de metanfetamina também é vermelho, marcando momentos de violência e perigo. O preto simboliza a morte, a escuridão e o poder em Breaking Bad. E o Walter White usa o preto principalmente naquelas cenas de negociações, de confrontos, como foi na relação com Tuco. Tudo isso é incrível, né? Em Breaking Bad, as cores falam tanto quanto as próprias palavras. Elas contam toda a história. Se você reassistir a partir disso, você até entende mais. Jesse Pinkman quase foi morto na primeira temporada, mas foi salvo pela greve dos roteiristas de 2007 e 2008, que deu um tempo na produção. E Gilligan já sabia que tirá-lo da história seria um erro, e o próprio Aaron Paul, o ator de Jesse, disse que se isso de fato tivesse acontecido, a carreira dele teria acabado. E ainda bem que não aconteceu, porque o Jesse é top e o ator manda muito bem, cara. E ainda sobre a greve dos roteiristas, ela acabou encurtando a primeira temporada, forçando Gilligan a cortar 2 episódios que mostrariam Walter White virando Heisenberg muito mais rápido e de forma mais violenta.
Mas ele ficou feliz com isso, dizendo que a série ganhou em vez de perder ao mostrar essa transformação de forma lenta e gradual, sem nenhum tipo de atropelo. Por causa do tema, os criadores de Breaking Bad avisaram a DEA, a Agência Federal dos Estados Unidos responsável por combater o tráfico e o uso de drogas ilícitas, sobre a série e convidaram agentes para ajudar na consultoria. Bryan Cranston contou que os químicos da DEA ensinaram a fabricar de verdade metanfetamina. A doutora Donna Nelson, química da Universidade de Oklahoma, entrou como consultora para garantir uma ciência certa na série. Ela explicou que o objetivo não era ensinar ciência, mas fazer um programa interessante. Por isso, a metanfetamina de Walter é azul, mesmo que na vida real seja incolor. E ela elogiou Vince Gilligan pelo cuidado com a ciência e chamou ele de gênio. A metanfetamina azul de Walter e Jesse é na verdade um doce azul da loja The Candy Lady, que fica lá em Albuquerque. Uma loja que tem uma linha inteira de guloseimas inspiradas em Breaking Bad. Ainda em Albuquerque, a casa dos White virou ponto turístico na vida real. Os fãs tentam recriar aquela cena icônica da pizza no telhado, causando muito transtorno aos donos. E sim, foi o próprio Bryan Cranston que jogou a pizza na cena. E ele acertou de primeira. No começo, Giancarlo Esposito não queria o papel de Gus Fring, porque era pequeno. Mas depois de fazer alguns episódios, pediu mais participações e acabou se tornando uma peça-chave ali. Ele se inspirou na química com Bryan Cranston e na escrita, para criar um personagem educado, ameaçador e empolgante. Uma baita atuação, um ótimo personagem, e vale lembrar que nos anos 80, Esposito fez participações em séries como Miami Vice, e usou o personagem do tenente Martin Castillo, interpretado por Edward James Olmos, como inspiração para Gus. Ele admirava o jeito contido e eficaz do ator e quis que o Gus tivesse essa mesma vibe. E a despedida final do Gus é uma das cenas mais icônicas da série e contou com a ajuda dos especialistas em efeitos de The Walking Dead. A mistura de maquiagem e efeitos especiais permitiu mostrar o interior da cabeça de Gus de uma forma impressionante, de um trabalho que levou meses para ficar pronto. Quando perguntaram qual foi a cena mais difícil de gravar, Aaron Paul nem pensou duas vezes. A morte de Jane. Ver aquilo pelos olhos de Jesse foi devastador, disse o ator. Quando terminamos o dia, eu estava esgotado. Parecia que eu realmente tinha vivido aquele luto com ele, disse o ator. A cena também abalou o Bryan Cranston. Reza a lenda que ele chorou por mais de 15 minutos quando as câmeras pararam de gravar. Breaking Bad é ficção, né? Mas o impacto emocional era bem real. E se tem um episódio que de fato resume a queda de Walter White é Ozymandias. Tudo que ele construiu, seu império, sua família, suas mentiras, desmorona em 47 minutos. É aquele ponto sem volta. Acontece de tudo, Walter chora, mas não pelos outros, mas porque perdeu o controle. E o título, Ozymandias, vem do poema de Shelley, sobre uma estátua em ruínas no meio do deserto, símbolo de poder que virou pó. E esse é um poema que reflete a queda de grandes impérios ou do orgulho humano. Exatamente o que acontece com Walter White no episódio. Sufocante, brutal e perfeito esse episódio, o melhor da série facilmente. E falando de episódios emblemáticos, o que significa o episódio da mosca? Nele, o que acontece de verdade é quase nada. Walter White e Jesse estão no laboratório subterrâneo cozinhando, como sempre, quando Walter percebe que uma mosca entrou no ambiente. Só que aquilo pra ele vira uma obsessão. Ele para tudo, ele trava geral e só quer matar a bendita mosca, a ponto de subir em coisas, se pendurar, cair, quebrar lâmpadas, usar ferramentas improvisadas, tudo para pegar o inseto. Jesse, claro, acha tudo um exagero, mas ele vai até
embarcando na viagem do chefe, meio com preguiça, mas também tentando acalmar a neura dele. Mas o que significa a mosca? A mosca é um símbolo, e aqui vai o significado dela. Em primeiro lugar, ela representa a culpa e a consciência pesada. Walter tá carregando um caminhão de culpa dentro dele. A morte de Jane, a namorada do Jesse, e ele ainda não contou. E a mosca representa essa culpa, sabe, que não sai da cabeça dele. É tipo um zumbido constante, algo que está incomodando ele, como se fosse uma picada invisível. Em segundo lugar, a mosca também simboliza o controle, porque Walter White sempre foi obcecado por controle. Tudo tem que ser do jeito dele. E a mosca é algo que ele simplesmente não consegue controlar. Ali dentro do laboratório, né, o lugar onde ele deveria ter o domínio total. Isso mostra como ele está perdendo o controle da própria vida, das pessoas ao redor e da própria moralidade. Em terceiro lugar, pureza. Desde o começo, ele é obcecado em fazer a metanfetamina mais pura possível. E a presença de uma mosca, um inseto nojento, contamina esse lugar que é sagrado para ele. É uma coisa simbólica mesmo, porque a mosca mancha a pureza, assim como as ações dele mancham o que um dia já foi uma justificativa nobre, uma forma de ganhar dinheiro para a família. E além disso, a mosca também significa que a morte está rondando. Pode ser um presságio de morte, porque é nesse momento que Walter começa a especular sobre o desejo de morrer, o momento certo de morrer. Até comenta que no momento em que viu Jane morrer, aquilo talvez seria o momento de morte perfeita. Então a mosca vira uma presença que representa a morte batendo na porta dele. Um lembrete constante de que o tempo dele estava acabando. Aí você pode se perguntar, mas por que esse episódio existe? Tem um motivo prático e um motivo artístico. O motivo prático é porque foi um episódio barato. O orçamento da série já estava estourando, então fizeram o chamado garrafão, o típico episódio que se passa quase dentro de uma locação, um cenário, com poucos personagens, para economizar grana. E tem também o motivo artístico, né? É um dos episódios mais psicológicos e filosóficos da série. Um mergulho na mente do Walter. Ele está quebrando por dentro, e isso vaza em forma de obsessão. Resumindo, a mosca é tudo aquilo que Walter White quer apagar, mas não consegue. Falhas, culpas, a morte e o próprio reflexo de quem ele se tornou. A série é bem profunda e bem cheia de ação também. No total foram 270 mortes ao longo das 5 temporadas, e Breaking Bad teve 62 episódios, e isso não foi por acaso. O episódio final carrega um significado escondido para quem gosta de química. 62 episódios. E o número 62, o samário, é um elemento da tabela periódica que é usado no tratamento de vários tipos de câncer, inclusive o de pulmão. Coincidência? Talvez, mas em uma série onde nada é por acaso, até o número dos episódios podem ser usados para passar uma mensagem. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje sobre Breaking Bad, uma das minhas séries favoritas, e eu quero saber de você, qual é a sua opinião sobre essa série? Já assistiu? Diz aí, quem é seu personagem favorito, sua cena favorita? Você gosta de Breaking Bad? Pra você é a melhor série? Qual série pra você superou Breaking Bad? Deixe também o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo!